Boa noite, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Ah, tá todo mundo acordado aí? Amém, né? Então tá, gente, eu vou começar hoje fazendo uma reflexão aqui com vocês. Perguntando para vocês, quem que já passou por situações de mágoas? De briga em família? Quem aqui que já sofreu calúnia? A gente fica bravo, né? Nossa, e dói quando falam mentira sobre a gente, não é não? Conta pra gente aqui, quem que já passou por situações assim de discussão com os filhos ou com os pais e que deixou lá dentro da gente uma mágoa, um ressentimento, às vezes lá na nossa infância, e a gente vai levando isso, carregando isso dentro de nós. Todo mundo já passou por uma situação dessa? E o que a gente precisa fazer para a gente superar uma situação dessa? Não é para falar, não, só pensem. Tá? Eu vou pedir para a irmã Ângela e para a irmã Thaís me ajudarem a entregar uma folha e uma caneta para cada um de vocês, porque hoje eu vou desafiar vocês a anotarem nessa folha todas as mágoas que vocês têm, que estão aí corroendo vocês por dentro. Tudo que está lá guardadinho, lá no seu íntimo, que a gente não tem coragem de falar. Não só as mágoas daquilo que nós sofremos, mas também daquilo que nós praticamos, que nós erramos, e a gente não consegue nos perdoar. Durante a palavra, vocês vão anotando aí, vão anotando, e lá no final a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, enquanto elas entregam, né, eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre essas questões de ressentimento e o que a gente pode fazer para a gente superar. A gente supera a mágoa liberando perdão. A gente supera a dor quando a gente consegue perdoar efetivamente, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão hoje. O perdão, o ato de perdoar, ele exige que a gente faça o reconhecimento do nosso erro. Por isso que eu falei do erro. O erro puro e simples, então quer dizer que toda a mágoa que eu tenho, o erro é meu? Não. Mas de ter carregado a mágoa até hoje, é. E se a gente não reconhecer isso, a gente não consegue tomar a decisão de efetivamente liberar o perdão. E o perdão, ele trava a nossa vida. O perdão, ele não nos deixa viver uma felicidade plena na vida. Ele não deixa a gente progredir. Ele não deixa a gente ter comunhão com Cristo. Não deixa ter comunhão com meu marido, porque eu estou magoada com ele, com algo que ele fez lá no meu primeiro ano de namoro, e eu nem sabia que eu estava magoada. Mas está lá. Eu não perdoei ainda. Não deixa eu ter um bom relacionamento com meu pai ou com a minha mãe, porque lá na minha adolescência, ele falou um não, e aquilo doeu profundamente, e eu não conseguia entender, ou não tinha discernimento para superar, e para entender que eu devia ter perdoado, porque aquilo era para o meu bem. Ou quando o meu amigo ou a minha amiga foi lá e me traiu com meu namorado ou com meu marido. Ou quando eu emprestei um dinheiro para uma pessoa e essa pessoa simplesmente não me pagou. Enfim, são tantas as situações, não são, que a gente sofre no nosso dia a dia e que fazem com que a gente sinta essa mágoa, esse peso, e a gente vem carregando isso na nossa vida, e isso vai se acumulando, vai se acumulando. E, de repente, a gente se dá conta de que o fardo está tão pesado que eu não consigo mais sentir alegria. Parece que tudo na minha vida dá errado. Vocês sentem isso também? Ou só eu? Sabe que, estudando e pesquisando para trazer a palavra para vocês hoje,
eu falei, nossa, como Deus está trabalhando em mim, essa palavra de hoje. E como Ele vem demonstrando para mim que tantas coisas que eu tinha mágoas lá atrás não têm a menor importância diante da magnitude do nosso Senhor, diante do amor que Ele tem por nós, né? E a gente precisa se livrar dessas amarras. A gente precisa se livrar desse fardo, se livrar dessa dor constante que a gente traz dentro da gente. E aí, vocês estão dispostos a aprender um pouquinho sobre o perdão hoje? Porque falou muito comigo, viu? Eu aprendi muito, estou aprendendo ainda, né? O perdão, ele tem que ser uma decisão consciente nossa, né? Quando a gente resolve liberar o perdão, a gente abre a nossa vida para novas perspectivas. E eu não conheço um exemplo maior do que Jesus. Jesus foi aquele que nos amou acima de tudo e nos perdoou acima de tudo. Nos perdoa todos os nossos pecados, perdoa tudo o que nós fazemos. Mas tem algumas condições para esse perdão, para a gente poder receber o perdão divino, né? Lá na Bíblia, lá em Mateus, Emanuel, coloca lá para a gente, por favor, Mateus 6, versículos 14 e 15. Nós vamos refletir um pouquinho sobre alguns versículos. Deixa eu ver aqui como é que está. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Olha aí. Primeira condição. Para a gente receber o perdão, a gente precisa fazer o quê? Perdoar. Essa é a primeira condição que a Bíblia traz para nós. Na sequência, eu anotei aqui alguns pontos que são muito importantes para a gente conversar hoje. Primeiro, Jesus deixa claro para nós que o perdão não é apenas um ato de bondade, mas ele é um mandamento bíblico, porque ele não diz você pode perdoar. Nas passagens todas, a gente vai ver que ele dá uma ordem. Você deve perdoar, você tem que perdoar, não é? Então, nós temos uma obrigação, um mandamento bíblico determinado aqui, para que a gente possa receber verdadeiramente o perdão, né? E aí, nós temos alguns pontos, né? Ponto primeiro que eu vou conversar com vocês aqui. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Eu vou ler aqui que fica mais fácil para mim, tá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar-nos os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Amém? Percebam que, além voltou. Então, vamos ler de novo, para a gente retomar o raciocínio, né? Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar-nos os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Qual que é a condição que a gente vê aqui, que a Bíblia traz para nós? Se fizermos o quê? Confessarmos. Então, nós precisamos perdoar. Nós precisamos confessar, né? E isso, nós temos que confessar para quem? É para o nosso irmão? É para o nosso amigo, para o nosso vizinho? É para o psicólogo? Não, gente. A gente tem que confessar para Deus. É para Deus. É o nosso Senhor, só para Ele. Quando a gente confessa os nossos pecados mais íntimos para uma amiga, ela pode passar adiante e virar fofoca. Ou pior, pode virar intriga, né? Então, nós temos que confessar os nossos pecados, os nossos medos para Deus, né? Aquilo que está aqui dentro, ó, remoendo a gente. E só Ele tem o poder de perdoar a gente, né? Então, nós já temos aqui duas situações. Precisamos reconhecer o nosso pecado e confessar. E aí nós vamos nos surpreender com o perdão de Deus. Nós precisamos também perdoar uns aos outros. Lá na Bíblia, em Efésios 4, versículo 32, coloca lá para nós, por favor. Aqui. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Está igualzinho, né? Então, mesmo que o meu irmão não me peça perdão, eu tenho o dever, a obrigação de perdoar o meu irmão. Perdoar significa que eu vou concordar com tudo que ele faz? Não. Eu preciso continuar convivendo com uma situação abusiva, a qual eu perdoei o meu cônjuge, o meu namorado, ou seja lá qual for a situação. Eu tenho que continuar convivendo? Não. Mas eu preciso fazer o quê? Perdoar. Quando a gente fica remoendo essa dor, essa angústia, meu Deus, olha pelo que eu passei. Isso não tem perdão. Tem, gente, tem perdão. A gente precisa perdoar para que a gente possa superar e seguir adiante. Se a gente não libera o perdão, a gente vai ficar o resto da vida amarrado lá naquela relação abusiva, amarrado naquele casamento que não deu certo, amarrado naquela briga de irmãos, naquela minha amiga que vivia fazendo fofoca contra mim, né? Enfim, a gente precisa seguir adiante. Então, Jesus nos perdoou, né? Ele nos perdoou e nos ensinou que nós temos que perdoar uns aos outros. Então, essa é mais uma das condições do nosso perdão. Ponto 3. Quando o teu irmão insiste em te ofender. Lá em Mateus 18:15, diz assim: E se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. E se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. O que significa isso? Pastora Camila, você pecou contra mim. Eu vou sair falando para a igreja inteira? Eu vou falar para quem? Para ela. Vem cá, vamos conversar no íntimo. E só. E se eu não quiser falar para ela, eu vou falar para quem? Para Deus. E só. Porque quando a gente não faz isso e a gente sai falando para Deus e o mundo o que o outro fez, a gente está fazendo o quê? Fofoca. E fofoca é o quê? Pecado. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Tudo de novo. Reconhecer o pecado, confessar, perdoar o irmão, né? Para a gente conseguir chegar a ter o perdão daquele pecado que nós cometemos, que a gente não devia ter cometido. Então, gente, não tem muito segredo.
Tudo o que a gente precisa fazer está na Bíblia. Jesus escreveu, Jesus ensinou lá, e os discípulos escreveram para nós, e está aqui, né? Então, está aqui. E é tão lógico o que a gente precisa fazer, e o que a gente precisa entender, para a gente poder liberar o perdão, né? Então, tem situações que a gente tem que ir até o nosso irmão e pedir perdão, e levar o arrependimento para ele. Ou situações em que a gente tem que tentar promover uma reconciliação. E vai ter situações que não tem reconciliação. Você perdoa e segue adiante, né? Você não precisa retomar uma amizade, retomar um relacionamento, não. Mas você tem que aprender a perdoar. O perdão sem julgamento. Lá em Mateus 7, versículo 1, não julgueis, para não serdes julgados. A nossa justiça, a justiça do homem, ela não promove o perdão. A justiça do homem, quando a gente traz para nós, o ser humano, ela só vai criar confusão, disputa, para ver quem tem mais poder, quem tem mais autoridade para exigir uma postura do outro. Quem de nós nunca pecou? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, nós temos que perdoar sem julgar. Porque só quem pode julgar é Deus. Só Ele tem o poder de julgar, né? E ponto 5, o perdão que nos faz cada dia mais parecido com Jesus. Lá em Mateus 6,15, está vendo que eu estou lendo bastante Mateus hoje, né? Mateus 6,15 traz uma palavra que diz assim: mas, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Novamente, ele diz que a gente tem que fazer o quê? Para que a gente possa receber o perdão, né? Então, quando eu perdoo, eu estou fazendo e expressando aquilo que foi feito por mim. Jesus me perdoou, Jesus te perdoou. Ele morreu na cruz por nós, para nos salvar. Não foi? Sem negociação. Simplesmente perdoou. Quem muito é perdoado, muito perdoa. Né, a gente vê isso lá na parábola do servo mau. Coloca lá para a gente, por favor, Emanuel, Mateus 18, versículos 21 a 35. Eu vou ler, tá? Rapidinho. Lá nós temos assim, versículo 21. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar,
mandou que o homem fosse lançado à prisão até que tivesse pago toda a dívida. Versículo 31. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Vamos ler até aqui, né? O que acontece na sequência? Vocês sabem? Quer que eu leia? Vou ler, então. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como eu tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial, versículo 35, assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração seus irmãos. E aí? A gente vai continuar remoendo as dores do passado? Não, né? Como essa, a gente tem várias outras, né, parábolas na Bíblia que falam sobre o perdão. Tem o filho pródigo, tem a mulher adúltera, enfim, várias outras, né? E aí, a gente tem, como eu falei lá atrás, o nosso maior exemplo de todos, que está lá em Lucas 23, 34. Que Jesus, mesmo quando ele estava sendo crucificado, ele orou ao Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Gente, vocês conseguem imaginar tamanha dor que Jesus devia estar sentindo ali? De ver a injustiça que estavam fazendo a ele. Ele foi torturado. Machucaram ele. Ele foi caluniado. E quando ele estava no momento mais triste, de maior dor, o que Jesus pensou? Em pedir perdão por nós, pelos homens, porque não sabiam o que estavam fazendo. Vocês conhecem prova de amor maior do que essa? Não, né? Então, a gente precisa refletir sobre o que realmente vale a pena na vida da gente. Até quando a gente vai ficar? Até quando? Fala, Totonho, para mim, até quando você vai ficar guardando mágoa? Thaís, até quando você vai ficar guardando mágoas no teu coração? Pastor William? Lu? Quem de vocês aqui hoje... Desculpa a voz. Quem de vocês aqui hoje quer verdadeiramente liberar o perdão de todas essas mágoas que vocês trazem dentro de você? Que a gente traz. Eu tenho os meus também. Eu sou a primeira a levantar a mão. Eu quero. Eu quero muito. E a gente precisa aprender que não é porque a gente liberou o perdão hoje, né, a pessoa vai vir amanhã e vai fazer a mesma coisa. Poxa vida, perdoei meu filho. Meu filho vem toda vez e, sei lá, não lava a louça, come e não lava a louça. Isso me irrita, eu vou falar com ele, ele briga comigo. Aí eu perdoo. Aí, de novo, ele vem e eu perdoo. E eu perdoo. E chega uma hora que eu canso de perdoar. E eu falo, Senhor, ele não aprende nunca. Até quando? Quando Jesus diz lá 70 vezes 7, ele quer dizer o quê? Que o perdão é infinito. Que a gente deve perdoar infinitamente os nossos irmãos e os erros. Né?
E é fácil a gente fazer isso? Ai, ai. Se fosse fácil, a gente não sofria. Se fosse fácil, a gente não ia sentir dor. Se fosse fácil, a gente não ia estar carregando esse peso. Não é? Então, nós vamos fazer hoje aqui um ato de fé. E eu vou convidar vocês escreveram aí o papelzinho, as mágoas, as dores, quem vocês precisam perdoar, que eu pedi para vocês escreverem, quem vocês querem que perdoem vocês. Eu vou dar 1 minuto para vocês escreverem aí, né, para que a gente possa fazer um ato de fé. Cadê o irmão Ricardinho? Ricardinho, é Soninha? Pega para mim, por gentileza, e coloca aqui em cima. Tá. Gente, tem mais um ponto que eu estava esquecendo aqui de falar, e esse é muito importante. Para a gente poder receber o perdão de Deus, a gente precisa, além de todas aquelas outras coisas que eu falei, a gente precisa aceitar Jesus na nossa vida como nosso Salvador. E Ele efetivamente foi o nosso Salvador, porque Ele morreu na cruz, por mim e por vocês. Ele nos livrou de todos os nossos pecados. E não existe prova de amor maior do que essa. Vocês conhecem? Eu não conheço, não. Não, né? E eu gostaria de chamar o pastor William aqui, que ele vai me ajudar. E eu vou convidar cada um dos irmãos. Primeiro, eu quero que vocês façam uma reflexão interna de vocês. Vamos pensar aí um pouquinho. Escrevam todos os nomes aí, todas as situações que vocês querem deixar hoje aqui nesse altar. E quando vocês estiverem prontos, no tempo de vocês, eu gostaria que vocês viessem e depositassem dentro dessa panela, tá? Tudo que está aí sobrecarregando vocês. Tudo que vocês vêm arrastando desde a infância de vocês e vocês ainda não conseguiram se libertar. Porque a gente precisa soltar essas amarras. Se você sente que há alguém que tem algo contra você, que ele não te perdoa, você perdoa, você ama, você libera perdão, e aquela pessoa, você sente que ela continua amargurada. Criou um laço de alma. Escreve o nome dela. Escreve, Senhor, liberta fulano. Eu já perdoei, eu amo, já liberei perdão, mas ela continua resistindo. Escreve. Vamos quebrar isso hoje no nome de Jesus. Amém? Todo esse laço de alma, todo esse engano, esse veneno que a pessoa toma buscando o mal do outro, né? Porque o perdão é isso. Você não perdoa, você fica querendo desejar a destruição do outro, mas é um veneno que está te intoxicando. É um veneno que está te matando. Não cria efeito nenhum na vida do outro, a não ser na sua própria vida. Mas hoje é o momento de nós declararmos a vitória sobre isso e abrirmos mão, liberarmos perdão e trabalharmos em oração, em fé, junto com Deus e como igreja, para nessa noite nós quebrarmos. Ninguém vai ler nada depois, tá? A panela está aqui porque depois o pastor José vai já fazer uma fogueira santa lá fora, porque aqui dentro vai encher de fumaça. Como o exaustor renova o ar puxando de fora para dentro, se tacar fogo aqui, não vão ficar respirando papel queimado. Então o pastor José vai queimar lá. Ninguém vai olhar nome de nada, ninguém vai procurar nome, nada, não, para ficar tranquilo, que daqui vai direto para o fogo. Era isso que eu ia falar, mas ele já aproveitou e já falou. Então eu queria pedir para a pastora, isso, para a gente ter um canto, um momento de música e de louvor, enquanto o pessoal vai finalizando as anotações, enfim, esse momento de oração de cada um, e depositando aqui todas essas dores, essas mágoas, os ressentimentos, os nós, os machucados que a gente tem. Tragam, deixa aqui, entreguem no altar hoje. Se você quer verdadeiramente recomeçar a sua vida, desatar esses nós, trazer um momento
trazer esse momento de renovo na vida de vocês, quebrar as amarras, as angústias. Deixa aqui com a gente. Traz. Vamos, irmão, libertar hoje. Nos libertar. A gente precisa. Vamos lá. Pastora Sônia. É real em meu viver. Vamos lá, gente. Tem mais alguém ainda? Essa é uma decisão muito íntima de cada um de vocês. Fale com Deus. Tenham fé, tenham coragem. É um ato de coragem a gente pedir perdão, reconhecer os nossos erros. Pedir perdão por tudo aquilo que dói, que nós fizemos e que fizeram para nós. Para aliviar o teu choro. Vamos orar em nome de Jesus, vamos quebrar isso, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz no Salmo 133, ó quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. É união, amém? Então nós vamos quebrar isso, nós temos que viver bem uns com os outros. Foi para isso que o Senhor nos fez, né? Então vamos liberar isso. Como diz a pastora, às vezes até dói aqui, olha. Mas vamos pedir perdão e vamos receber perdão, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, esta noite o Senhor já havia escrito aí na glória, Pai. Harabashiribi canta lamas. E nós queremos agora quebrar, repreender todo o laço do diabo, toda mentira de Satanás contra o nosso irmão, contra a nossa vida. Nós quebramos agora, Pai, todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. E nós confessamos a Ti, Pai, os pecados, Pai. Nós confessamos diante de Ti e nós nos consertamos com o nosso irmão. A Tua palavra também diz, se nós tivermos alguma coisa contra o nosso irmão, nós vamos lá e nós nos consertamos com ele, Pai. Está escrito isso, Senhor. Então nós quebramos nesta noite todo o mal, toda intriga, toda desavença, toda discórdia, toda a falação. Nós quebramos agora, Pai, em nome de Jesus. E nós liberamos as vidas, Pai. Liberamos, Senhor, cada um que aqui está, cada um que está exercendo a sua fé. Isso vai ser quebrado em nome de Jesus. E as pessoas serão libertas, livres deste mal. E o Teu nome será glorificado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, eu quero dizer para vocês que aqui nessa noite, hoje, vocês deixaram todas as mágoas de vocês. E que a partir desse momento vocês vão experimentar algo sobrenatural na vida de vocês. Que Deus está abençoando cada um de nós nessa noite. E que Ele vai tocar na vida de cada um de vocês. E vocês vão sentir verdadeiramente essa alegria, a comunhão com o nosso Cristo. A nossa paz interior está sendo restaurada nessa noite aqui dentro dessa igreja. Amém. Vocês creem? Vocês estão recebendo aí? Estão sentindo? Amém. 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 Eu queria chamar o pastor William aqui, não sei onde que ele está aqui. Esqueci que ele toca bateria, gente. Olha só. Desculpa, perdão. Me empolguei aqui, ó. Glória a Deus, amém? Prazer, pastor William. Tudo bem? Não vai, né? Esqueci que ele era bateria. Ao senhor do terceiro carimbador. Amém? Não, né, pastor William? Gente, vamos para casa? Quero orar abençoando a sua vida e nós vamos terminar louvando ao Senhor. Texto de Cantares, capítulo 2, verso 10, 11 e 12, acho que é isso, né? Amém. A gente tentou ontem, ensaiamos ontem para cantar hoje. Em nome de Jesus. Vai dar certo hoje. Amém? Pai querido, graças te damos, ó Deus. Obrigado por esta noite tão especial. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo livramento. Obrigado pelo cuidado, pela libertação, pelos laços que foram rompidos, pelo pecado do perdão que foi rompido nesta noite. Estamos livres, liberados para avançarmos com o coração puro
justificado em Cristo Jesus, livre de toda condenação, livre de toda maldição, livre de toda angústia, livre para adorar, para louvar, para prosperar, para crescer, para avançar, livre para ser cheio do Espírito Santo, livres. Voltamos para casa abençoados. Obrigado, Deus, graças te damos. Coloca os teus anjos ao nosso redor, leva-nos para casa guardado e livres de todo mal. Temos uma noite de descanso, de repouso, na paz que vem do Senhor. Que amanhã possamos acordar renovados no nosso espírito, no nosso corpo, na nossa alma. Que a semana seja uma bênção, que as vitórias venham, que as conquistas venham, que a bênção do Senhor venha abundantemente sobre nossas vidas. Assim nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Deus abençoe você. Amo muito você. Receba o ósculo santo no nome de Jesus.